Gostei desse tema, manda no chat, compartilha com a gente. Esse webinar vai ficar gravado, caso você não consiga acompanhar todo ele. Então, assim, começou a gravação. Se você, de repente, gostou demais, compartilha aí com o seu time, com o pessoal com quem você trabalha. Então, sim, vamos combinar algumas coisinhas. Coisas legais, pode ir comentando durante a palestra aqui, use o chat. Se você tiver perguntas, manda aqui no botãozinho de Q&A, que também está aqui no Zoom. Você pode mandar as perguntas durante o webinar, a gente vai trazendo aqui para os nossos convidados. E, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o tema, porque para a gente tentar nivelar um pouco o conhecimento da galera. Não vai ser algo muito longo, então, assim, não desanime, fique aqui conosco. E aí a gente vai ter um bom bate-papo aqui com o Takeuchi e com o Dino, beleza? Dino, a palavra está contigo, pode seguir. Legal. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, então. E o objetivo dessa conversa inicial é um jogo rápido, como o Fusca falou. São 4, 5 slides aqui, só para a gente contextualizar o que a gente vai estar entrando mais em detalhes e o que o Takeuchi vai estar explicando como fazer. Nosso foco aqui é falar, então, sobre como o DevSecOps pode minimizar os riscos, né? Mas, olhando assim, que riscos são esses? Qual o nosso cenário atual de risco? Do que é que a gente tem que se proteger quando a gente fala de desenvolvimento seguro de código, expandindo um pouquinho mais, né, toda a infraestrutura de tecnologia da informação que é utilizada para o desenvolvimento. Eu selecionei aqui para vocês compartilhar algumas notícias, umas mais antigas, outras mais recentes, tem coisa do mês passado aqui também, mas basicamente a mensagem que eu quero passar para vocês é: o mundo lá fora é muito cruel. Foi-se o tempo em que o atacante era aquele hacker encapuzado que ficava no porão da casa da mãe dele, né? Hoje a gente está lidando com crime organizado. Nós temos diversas situações de risco que colocam o Brasil, inclusive, numa situação especial. Conforme as análises das principais empresas de segurança, o Brasil é o segundo maior alvo mundial de ataques cibernéticos. Às vezes ficamos atrás dos Estados Unidos, às vezes tem um outro país na frente, mas nós somos um dos países mais atacados no mundo. Tem diversos fatores que levam a isso, não é nosso objetivo falar aqui, mas o importante é entender: o nosso ambiente de risco é de risco médio para risco alto. Não estamos numa situação de tranquilidade. Temos eventos recentes, né, que chegaram ao público, como o caso de Lojas Renner, caso da B2W, os casos do Pix. Todos esses eventos recentes mostram um pouco de como é que está o nosso ambiente. Se Lojas Renner, com todo o investimento de segurança que faz, teve o e-commerce fora do ar, teve dados comprometidos, num ataque que envolveu, provavelmente, né, vazamento, ou furto, ou roubo de credenciais, o que resta, né, para empresas menores do que uma Lojas Renner? B2W, também um e-commerce, né? Teve o problema de ficar esse e-commerce fora do ar, teve um ataque que levou o provedor da nuvem. De novo, dados comprometidos. Aqui, inclusive, além da parte de credenciais, tivemos um possível Advanced Persistent Threat, ou seja, uma ameaça que ficou lá dentro da empresa por bastante tempo. Isso tudo eu estou passando para vocês, são informações públicas, né? E temos o caso do Pix também, né? Casos de abuso de API, vazamento de informação por abuso de API e por furto de credenciais. Lá no começo do Pix, né, tudo é criado com a melhor das boas intenções, então dava para fazer a consulta para transferir um Pix e pegar o nome e o CPF da pessoa. Bom, rapidamente, né, os criminosos descobriram que podiam fazer um cadastro enorme, chutando o número do CPF e pegando nomes de pessoas, pegando eventualmente outros dados até que vinham dependendo da API. Então, às vezes, pequenos detalhes, né, que não são pensados, como é o caso do Pix, desde o começo em segurança da informação, acabam expondo o código desenvolvido, né, no caso uma API, ao uso legítimo, inclusive, só que permite o abuso. Então, são pontos aqui importantes da gente ver do que está acontecendo no mercado e do que a gente tem que se proteger. É difícil a gente se proteger de um risco que a gente não conhece, né, de um risco de uma ameaça agora. Fusca estava falando no começo aqui de inteligência artificial, né? É difícil a gente se proteger da ameaça que a inteligência artificial vai desenvolver daqui a 5 anos. Essa está fora do nosso radar. Mas o que está acontecendo é o nosso ambiente de risco atual. E é disso que a gente tem que se proteger. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E é isso que o Takeuchi vai estar falando como fazer.
Seguindo aqui, eu quero trazer para vocês dados de incidentes que efetivamente aconteceram. Isso aqui não é teoria, isso aqui é eventos ocorridos no mundo inteiro. São violações de segurança ou data breaches no termo original em inglês. E a gente observa, então, aqui nessa parte da esquerda, engenharia social, né, o famoso 171, muito prevalente, né? Ataque básico de aplicação web ainda é a segunda prevalência, né? A gente poderia pensar que hoje, né, ataques básicos já não surtem mais efeito, mas surtem efeito sim. Intrusão de sistemas, erros em geral, uma prevalência de quase 20% aqui de erros, né? Olhando aqui na direita, os principais pontos, 85% das violações de segurança envolveram um elemento humano. De novo, vamos aí para a parte social, phishing, né, que eu quero comentar um pouco mais à frente. Mas 61%, e aqui eu quero chamar muita atenção, porque isso aqui tem muita relação com o DevSecOps, mais de 60% das falhas envolveram credenciais. Ainda hoje, né, as credenciais são extremamente críticas e merecem proteção. Temos aqui mais de 10% dos incidentes que envolveram ransomware ou sequestro de dados também, que é um crime, né, do qual foram vítimas lojas Renner e B2W, no que eu comentei anteriormente. Quais as motivações, então? Como eu mencionei no começo, salta aos olhos aqui, né? 80% dos motivadores tem a ver com crime organizado. É com isso que a gente está lidando hoje, com empresas, organizações criminosas, né, que eu chamo até de empresas criminosas, organizadas em países onde isso é tolerado, permitido e às vezes até incentivado, né? Essas práticas de crime são feitas de fora do país, tipicamente, mas tem muita coisa também feita de dentro do Brasil, o que torna a investigação muito difícil. Esses ataques de ransomware grandes, como os que eu comentei, e alguns que ocorreram nos Estados Unidos, inclusive, tipicamente foram realizados de fora do país, o que torna muito difícil se chegar até os executores. E a motivação, né, é financeira. Tipicamente, 70% e 75% dos incidentes tiveram motivação financeira. Então, estamos lidando com crime organizado buscando dinheiro. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar. No nosso desenvolvimento de software, né? A gente está protegendo alguma coisa que interessa ao crime organizado, que interessa a uma motivação financeira, a gente tem que subir a barra da segurança. E finalizando aqui, as ações mais comuns, né, que ocorrem nessas violações de segurança, o phishing está lá em cima, né? Phishing perto de 40%, o uso de credenciais roubadas, furtadas ou vazadas acima de 20%. Então, esses pontos aqui fazem parte do nosso ambiente de riscos. Esses dados aqui fazem parte do Data Breach Investigation Report, um documento que pode ser baixado na internet, qualquer um pode olhar e olhar mais informações, inclusive, em mais detalhes. Então, nessa abertura aqui, eu só quero deixar uma mensagem geral, né? Mas proteja-se. Saiba que você está num ambiente de risco hoje, que é de risco médio, risco alto. Proteja o seu código. O seu código vai ser atacado assim que ele estiver online, instantes depois. Não é pensarmos assim, eu preciso proteger meu código porque um dia pode ser que ele sofra um ataque. Não, é fundamental proteger o código, porque ele vai ser atacado no momento que ele estiver disponível. E aí eu deixo só 5 pontos aqui, rapidamente, encerrando minha participação nesse início. Nunca tenha credenciais dentro de código-fonte. No item 2, sempre que possível, proteja as credenciais com criptografia, cofre de senhas ou outra forma. Pode chegar até um Hardware Security Model, né? Questões bastante detalhadas para aplicações financeiras, mas é necessário esse tipo de proteção. Fique você atento a ataques de phishing. Phishing ainda é muito prevalente, vocês viram ali. Mesmo profissionais experientes podem cair num ataque bem feito. É impressionante a habilidade da criação desse tipo de ataque. Item 4, prepare-se, você e sua família, não só no trabalho, mas prepare a família também para tentativas de fraude via engenharia social. Golpe do WhatsApp, né? Passa o Pix para mim, pai, aí que eu estou precisando de dinheiro, né? Converse com a família sobre isso, vamos todos nos preparar para esse ambiente de risco que a gente está vivendo. E, por último, ative o segundo fator de autenticação hoje em todos os serviços que você utiliza. Se você não fez isso ainda, depois do webinar, tire 10 minutos e faça isso, pelo menos no seu e-mail, nos serviços de nuvem que você utiliza. Você pode me perguntar, mas Dino, o que tem a ver ativar o segundo fator com DevSecOps? Beleza, vamos olhar o ambiente de risco que a gente comentou até agora. Phishing vai pelo seu e-mail. Se o seu e-mail não está protegido, você pode
ter uma invasão dessa conta, você pode ter dados que estão na caixa de saída, na caixa de entrada, com credenciais, com informações confidenciais, essa conta ficar exposta. Você pode, por exemplo, não ter 2FA no GitHub, ser convidado para participar de um projeto de desenvolvimento, e aí você está conectado na conta do GitHub, comitando código lá dentro, e a sua conta não tem 2FA. Alguém pega a sua senha, ela vaza de alguma forma, e você vai ter uma grande complicação, porque alguém pode colocar um código lá dentro, malicioso, dentro de uma aplicação que está desenvolvendo. Então, é necessário a gente ter 2FA em todo o nosso ambiente de proteção, seja GitHub, seja Gmail, seja Office 365, porque com isso a gente está protegendo a parte inicial, o perímetro, a infraestrutura daquilo que a gente usa para fazer o nosso desenvolvimento seguro. Era isso, muito obrigado. Pô, já temos conteúdo de qualidade, muita coisa interessante. E aí, trazendo um link dessa introdução aqui de vazamento de dados, queria passar a bola para o Takeuchi com essa pergunta aqui, que o tal do DevSecOps tem a ver com isso. O Dino já trouxe algumas noções. Mas e aí, Takeuchi, o que pode compartilhar com a galera para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema? Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Certo. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre, antes de a gente falar das ferramentas propriamente dito, eu acho que é interessante entender um pouco da mente dos invasores, né, dos adversários, né, os hackers que tem por aí. Tá? E por trás, como o Dino comentou, né, hoje esse processo de ataque não é uma coisa amadora, não é uma coisa trivial, né, é uma coisa que é muito bem planejada. Tá? E acho que para a gente discutir como que uma ferramenta é efetiva e por que que ela ajuda, né, é interessante entender um pouquinho. Então, deixa eu começar compartilhando a tela. Tá. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o que o pessoal chama de cyberkilling, tá? Que basicamente é o processo geral, tá, da preparação de um ataque. Tá? Então, a gente tem tá? Então, o invasor ele segue as seguintes etapas. Tá? A primeira etapa a gente chama de reconhecimento, que é onde ele vai obter endereço de e-mail, informações de conferência, ele vai começar a coletar informações sobre o alvo, né? Então ele vai pesquisar no Google, vai olhar no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, tudo quanto é lugar. Ele vai, tá? Se tiver informação, tá, em alguma informação que seja pública na internet, então, tudo isso faz parte do conhecimento, tá? É essa fase onde ele vai descobrir, conhecer o alvo. Depois ele vai para uma fase chamada de weaponization, né? Que é onde ele começa a preparar as ferramentas que ele vai utilizar para atacar o ambiente. Aí ele vai chegar na fase de entrega, né? Delivery. Essa fase é a maneira como ele vai entregar essas armas aqui que ele chama, né? Então, essas armas que são códigos que podem ser desenvolvidos pela própria organização criminosa ou pode ser encontrado na internet. Tá? E a forma de entrega é o quê? É e-mail, tá? Pode ser por um site, pode ser por uma USB, né? Por um pendrive e assim por diante. Né? Aí eles vão explorar, né? Fazer o exploitation, que é explorar uma vulnerabilidade no ambiente da vítima, tá? Instalar malware, tá? Através dessas vulnerabilidades, por exemplo, algum escalonamento de privilégio que permite ele instalar esses malwares. Tá? Aí ele chega numa fase que é chamada de Command and Control. Command and Control é quando ele começa a controlar de fato o ambiente. Eu vou elaborar um pouquinho mais sobre isso. Tá? E aí ele vai atingir o objetivo dele, fazer o que for necessário. Tá? Vou explorar um pouquinho aqui. Por que não está indo? Por algum motivo. Bom. Então, isso aqui tem a ver com o que o Dino comentou lá, o APT, Advanced Persistent Threat. Isso aqui é o processo como as coisas acontecem, né? Então, e como é que ocorre? Normalmente eles vão encontrar um cúmplice. O cúmplice pode ser voluntário ou não, tá? Normalmente não é. Tá?
E é onde entra a fase do phishing, onde ele vai conseguir conversar com uma pessoa, né, obter credencial, obter algum tipo de acesso, né? Aqui, ó, no Building or Acquire Tools é o tal do weaponization, tá? E aí vai fazer a pesquisa. Lembra aquela parte do reconhecimento? Então, é essa pesquisa que ele vai fazer. Tá? Como eu estava falando, então, redes sociais, LinkedIn, oferta de emprego. Tá? Por que oferta de emprego? Porque normalmente na oferta de emprego, né, a companhia vai colocar lá quais são as. Estou contratando, né, uma pessoa para infra, né, ou para um desenvolvedor, e a gente usa tecnologias A, B e C. Então, tudo isso permite o cara conhecer o ambiente alvo. Tá? Uma vez que ele conhece o ambiente e construir as ferramentas, ele vai fazer a entrega aqui, onde ele vai começar a começar a invadir, mas fazendo um teste para ver se ele vai ser detectado. Tá? Então, ele só vai tateando o ambiente. Tá? Aí ele faz a entrega do artefato de ataque, tá? Que eu estava comentando, né? O delivery, que pode ser por e-mail, como eu tinha comentado, né? Website, etc. Começa a invadir, tá? E aí ele começa a estabelecer o que eu tinha comentado, né? Que é o command and control. Então, que é fazer uma conexão para fora. Esse momento é o momento onde ele já conseguiu invadir o ambiente, já colocou as ferramentas de ataque lá dentro, né? E, e essas ferramentas elas vão se comunicar com um sistema externo, que a gente chama de C2, que é o Command and Control, que é um sistema que entrega os comandos que ele quer executar. Tá? E esse sistema, normalmente, ele não é... Tá? Muita gente pensa que o cara vai lá e faz um SSH, né, ou conecta com um VMware, com um TeamViewer da vida, ou algo parecido, tá? Na verdade, não. Tá? Normalmente, essas organizações, eles são muito mais cautelosos, tá? E eles sabem que se eles começarem a invadir dessa forma, o cara vai lá e pega e começa a mexer no mouse, né, do sujeito, né? Aí assusta o cara, né? A última coisa que um cara desse quer é assustar as pessoas. Ele quer que as pessoas, tá? Ele quer que ninguém saiba o que está acontecendo, porque senão ele não vai ter tempo de fazer e de preparar o ataque da forma como ele quer realmente, tá? Então, ao invés disso, essas ferramentas que são instaladas, tá? Elas começam a se comunicar com esse servidor externo, que é o C2, tá? Perguntando, tem alguma coisa para eu executar? Aí ele vai dizer, tem. Não, não tem. Aí de novo pergunta, tem alguma coisa para executar? Tem. O quê? Um LS, por exemplo. Lista os arquivos e manda o resultado lá para o C2. Aí com isso, o atacante vai começar, bom, beleza, agora eu conheço o sistema de arquivos. Agora eu vou rodar um comando para saber se eu tenho acesso a root, para saber o que está instalado, e assim por diante. Tá? E aí entra o que tá, a expansão do acesso. Normalmente, essa primeira fase toda, aqui até o 8, tá, ele está na máquina de um coitado lá, que não tem muito acesso, tá? Pode ser lá o atendente de telemarketing. Uma pessoa que tipicamente não tem assim, um acesso muito privilegiado, mas tipicamente as organizações não esquecem de tomar cuidado porque eles acham que eles estão protegidos lá dentro. Tá? E às vezes tem algum tipo de vulnerabilidade que o cara identifica nessa fase aqui, né? E aí ele começa a expandir o acesso, fazendo o que a gente chama de movimento lateral. Tá? O que é o movimento lateral? É quando ele começa a sair da conta inicial, né? Aqui ele estava na conta do João, aí ele vai lá e entra na conta do José, entra na conta da Kátia, da Cintia, e aí vai. Tá? E aí vai até a hora que uma dessas pessoas é uma pessoa que tem acesso. Como é que isso acontece? Por exemplo, de repente o cara não tem, ele é realmente um atendente de telemarketing que não tem muito acesso. Mas ele pega, invade o e-mail do cara e começa a mandar e-mail para todo mundo, com um link malicioso. Tá? Uma dessas pessoas que acessa o link está recebendo esse e-mail de uma pessoa que ele confia, clica no link, esse link vai instalar algum software, né? É meio parecido com o que estava ocorrendo aqui no começo, mas com uma pessoa que tem acesso. E aí, pronto, na hora que essa pessoa que tem mais acesso, um supervisor, ou até uma pessoa da TI, tá? Aí a expansão ocorreu, tá? E o invasor consegue
estabelecer lá os pés, instalar as ferramentas que ele precisa e atingir o objetivo dele. Aqui, no caso aqui, a gente está colocando aqui exfiltração de dados, mas pode ser qualquer objetivo que o invasor queira, pode ser rodar um ransomware, se ele descobrir que a pessoa que tem acesso a uma base de dados, né, um sistema de arquivos que seja interessante, ele pode criptografar e lançar um ransomware e assim por diante. Então, aí você pensa, puxa, mas deve demorar isso aqui, né? Sim, demora. Tá? E uma coisa que é bem importante que vocês entenderem é que uma das maiores virtudes dessas pessoas, tá, é a paciência. Tá? Então, não achem que eles estão correndo feito louco, não é que nem nos filmes ou séries que a gente vê por aí, em que o cara, em 24 horas, o cara já dominou todo o ambiente. Tá? Isso não acontece, isso não é normal. Tá? A não ser que o cara já esteja lá dentro, já tenha acesso total. O típico é levar meses, até porque, tá, se ele fizer muito rápido, ele vai ser descoberto. E se ele for descoberto, ele vai para cadeia, tá? Ou algo do gênero, né? Porque na maioria dos países, tá, essa pessoa ela não está coberta pela lei, ela vai ser criminalizada. Bom, então, entendendo todos esses passos, a gente começa a pensar aí, tá, mas e como é que a gente vai lidar com cada coisa dessa, né? Então, tem as ferramentas, tem conscientização, tem uma série de fatores que fazem parte aí dessa proteção, né? E aí que eu vou focar, eu estou falando aqui primeiro das ferramentas principais com relação ao sistema, tá? Mas existem outros aspectos que não são só ferramental, tá? Mas o primeiro passo de você proteger o seu sistema, do ponto de vista de código, tá? É ter um sistema, toda vez que o cara desenvolve código, é que esse código seja revisado. Tá? Então, ou seja, a primeira ferramenta é o elemento humano, uma pessoa, um especialista, que analisa e vê se o código não tem uma vulnerabilidade ou se tem um problema muito aparente, né? Então, depois, a gente vai para ferramentas automáticas como ferramentas de SCA, que é Software Composition Analysis, ferramentas que determinam se você está usando bibliotecas ou dependências externas, tá? Ferramentas que estejam instaladas no seu sistema operacional, que estejam vulneráveis. Tá? Então, existem muitas ferramentas por aí que você, às vezes o teu código está uma beleza, mas você está usando uma biblioteca que já foi exposta, que tem uma vulnerabilidade conhecida. Então, ferramentas desse tipo, como o Dependency Check, Trivia e outros, vão detectar se você está utilizando uma dessas bibliotecas. Depois tem ferramentas de SAST, tá? São SAST Static Analysis, né? Então, análise estática de segurança, tá? Como o SonarQube com o ASP, AppScan, Checkmark. Então, são ferramentas que tentam determinar se o código tem está utilizando algum padrão, algum padrão ruim de código, né, que possa viabilizar aí um SQL injection ou algo assim, né? Aí tem as ferramentas de DAST, tá, que é Dynamic Analysis, né, que daí é a análise dinâmica, tá, que são ferramentas que tentam atacar o sistema e tentam usando vulnerabilidades conhecidas. Uma delas bem conhecida é o ZAP, mas tem várias outras por aí no mercado. Tá? E aqui a parte de ferramental, principalmente. Tem aí procedimentos de pentest que usam ferramentas, mas que é um procedimento, né, que ocorre depois que o sistema está pronto. Então, vamos tentar invadir o sistema. Tá? Então, existem profissionais para isso, que vão tentar utilizar vulnerabilidades desconhecidas para ver se eles conseguem ganhar acesso a informações que eles não deviam. Né? E uma ferramenta que não é exatamente uma ferramenta que é direcionada à segurança, mas que ajuda na questão de segurança, né? Que é o IAC, né? Então, ferramentas de IAC são ferramentas para construção de provisionamento de infraestrutura, tá? Via código. Tá? E por que isso ajuda na segurança? Porque muitas vezes o problema de segurança ele não está necessariamente às vezes ele não está no software, tá? Ou ele está no software, mas ele fica mais vulnerável ainda se ele estiver exposto a uma infraestrutura mal construída, tá? E como é que você sabe que a infraestrutura está bem construída? Se ela for fácil de revisar. É claro que você vai ter profissionais que vão lá e constroem, mas se o cara vai lá e faz tudo na mão, é difícil de você olhar para aquilo e saber se está bom, né? Fica difícil, vai lá clicando em um monte de botão, tá?
especialmente porque o cara vai lá e constrói várias vezes, pode cometer um erro na construção. Então, se está escrito em código, você pode olhar no código e ver se o cara configurou o firewall direitinho, se ele colocou um WAF, né, um Web Application Firewall, né, se ele colocou o load balance, se ele colocou as aplicações né, em redes que estão protegidas e assim por diante. Tá? Então, isso aqui era isso que eu queria falar assim, como um introdutório aí, para vocês terem uma noção do leque de coisas que existem por aí na parte de DevSecOps em termos de ferramenta. Tá? Mas existem questões que não são ferramentas, né, como o Dino comentou ali, que, por exemplo, a questão do phishing, né? Mas, para começar, é isso aí que eu tinha para apresentar. Aí a gente pode bater papo agora. Muito bom, muito obrigado, Takeuchi, por ter compartilhado aí. Para a gente avançar agora no restante da nossa meia hora aí de conversa, eu vou soltar uma enquete que a gente queria conhecer um pouquinho do perfil de quem está participando aqui. Então, vamos ver aqui. Responda aí, participe, interaja com a gente. Se você atua a maior parte do tempo como desenvolvedor, se você atua na gestão de algum time, de repente Q&A, como tester, DevOps, alguma coisa assim. E vamos lá. Daqui a pouco eu publico o resultado. Assim, juntando um pouquinho do que Dino trouxe, Takeuchi trouxe, fica evidente que não é só ferramenta, tem muito comportamento, né? E o DevOps aqui, a gente viu várias ferramentas que vão nos ajudar a reduzir o tempo de descoberta, de jogar alguma vulnerabilidade. E aí eu queria começar o nosso papo aqui com um item que foi, até pegando aqui, deixa eu pegar minha anotação que eu fiz com o que o Dino trouxe, a gente viu aqui que no 85% das violações envolve o elemento humano. E um dos principais itens aí que fala sobre vazamento é a questão da engenharia social. E trazendo um pouquinho do que o Takeuchi trouxe, falou, poxa, tem alguém ali que está observando, talvez na rede social, não precisa nem estar presente na empresa. E aí vamos falar um pouquinho de engenharia social. E aí, engenharia social é talvez um dos itens que a gente deveria mais combater, né? Talvez a gente fala tanto na rede social, a gente fala tanto sobre nós, sobre onde a gente trabalha e, poxa, parece que não deveria ser tão assim, né? A gente tinha que ter um pouco mais de cuidado, né? É verdade, Fusca. Eu acho que existe um caso de educação digital também, né? São tecnologias novas, estamos aí com a primeira geração que já nasceu com o smartphone na mão, né? Então tem muito aprendizado também de como usar essa tecnologia. E a exposição que a gente tem hoje, ela leva, né, aos casos de engenharia social, o 171, como eu gosto de falar também, é o nosso velho estelionato, né? É o conto do vigário. Mas a engenharia social permite que o cara busque uma foto sua, né, no perfil lá do Instagram e coloque um perfil falso no WhatsApp e converse com a família, né, sua família passando por você. Aqui no âmbito pessoal, né? Legal, Fusca, temos aí o resultado. É isso aí, perdão, eu te cortei, mas só para compartilhar que boa parte do pessoal respondeu já, a grande maioria do desenvolvedor tá bem diverso, tá bem legal. Vai lá, Dino, perdão. Legal. Obrigado, pessoal, pela resposta. É bem legal a gente saber o que cada um está fazendo, que aí direciona melhor os exemplos até que a gente pode utilizar. Mas, sim, eu falo muito de engenharia social nas vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com profissionais e com o público em geral, porque a gente precisa se preparar para isso, né? A gente precisa conversar sobre o assunto, a gente precisa conversar no ambiente de trabalho, precisa conversar na família para estar preparado para essas situações. E existem muitos ataques que começam com o elemento de engenharia social, né? Hoje é possível fazer isso por diversas ferramentas, né? Hoje já é possível até, não vou nem falar aqui dos deepfakes ou da possibilidade de alguém reproduzir a minha voz usando um algoritmo de inteligência artificial exatamente igual como ela é, né, e enganar pessoas que me conhecem, né? Então, é uma questão de quanto se está investindo, né, para conseguir o ganho financeiro ilícito. Na segurança da informação, a gente sempre fala, eu tenho que tornar o crime mais caro do que o objeto do crime, né? Então, se eu tenho $1 milhão guardado num cofre, tem que ser necessário mais de 1 milhão para arrombar aquele cofre. E a gente deve usar essa lógica no que a gente está fazendo. Então, a gente tem que se proteger, às vezes, da gente mesmo, né? E aí, ter essa conversa na família, ter essa conversa no trabalho sobre o uso da engenharia social, o uso pelos criminosos dos perfis falsos, das informações que estão disponíveis na internet. E no ambiente corporativo, o que a gente observa
É aquela mensagem que parece que veio de um colega, né, mas na verdade veio de um bandido, pedindo para fazer uma autorização de pagamento, pedindo uma chave de API, né, pedindo para que passe uma senha de acesso. Então, essas são as coisas mais comuns que a gente vê do uso de engenharia social, principalmente naquela parte preliminar que o Takeuchi estava falando, né, de conseguir os primeiros cúmplices, muitas vezes desavisados. Acho que, entrando um pouco na engenharia social, a gente aí se pergunta, né, o que a gente pode fazer em termos de ferramental? Bom, existem algumas ferramentas que ajudam um pouco, que apoiam, né? Se você está usando um e-mail corporativo, como um e-mail do Google, Outlook, etc., né? No geral, você já vai estar parcialmente protegido, porque já existem ferramentas que são fornecidas pelo seu provedor de e-mail, que fazem scan, tentam determinar, né? Então, no Google, no Gmail, por exemplo, um e-mail que não é da sua organização, aparece um external lá em cima, né? Então, se você recebe um e-mail dizendo tem um sistema novo, né, da sua empresa, para você ganhar prêmios, né? Você vai lá, opa, mas esse tem externo lá em cima. Então você já sabe, opa, isso aí não parece ser legítimo, né? Então na parte de ferramental é o que existe por aí. Existem algumas ferramentas que podem ser instaladas à parte, mas não são tão comuns, tá? Mas o principal nessa linha aí é que a ferramenta ela não ajuda muito, ela precisa muito da colaboração e da perspicácia da pessoa, né? Então a ferramenta ela vai te mostrar que tem alguma coisa esquisita, é você que tem que se tocar disso, né? Você tem que olhar, olha, tem uma coisa esquisita lá, né? O filtro de spam vai te ajudar um pouco, mas tem muita coisa que passa pelo filtro de spam, né? Uma ferramenta que não necessariamente protege, mas que serve para aumentar o awareness, né? A consciência em relação ao phishing, tá? São as simulações de phishing. Então, às vezes acontece, algumas empresas podem optar por rodar ferramentas que fazem simulação, tipo tem o GoFish, que faz a simulação de phishing para verificar se as pessoas estão atentas, né? E aí o objetivo, obviamente, não é deixar as pessoas embaraçadas, as pessoas constrangidas, tá? A proposta é ajudar as pessoas a ficarem, se elas caírem, né? Elas perceberem, puxa, olha, você viu, você caiu, deixa agora, entenda que isso aqui é o phishing e tudo mais. Então, mas você vê que ainda assim vai depender da pessoa depois aprender uma lição, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem algumas ferramentas que ajudam, mas elas têm bastante, são bem limitadas É nessa bem parte. na questão de educação mesmo, é um processo contínuo, né, de educação, conscientização, e que não pode ficar só no assinatura do termo quando a pessoa entrou, serei cuidadoso com o meu e-mail, né, que muitos lugares que a gente encontra fica só nessa ideia, né, de você vai cuidar do e-mail. Não, tem que ser um processo contínuo de educação, né? Exato, Fusca. E eu quero pegar um ponto que o Takeuchi mencionou e deixar a dica aqui para todos que estão. O Takeuchi mencionou teste de phishing. Se a sua empresa não está fazendo o teste de phishing, incentive para que ela faça. É uma disciplina bem importante, faz com que a gente pense, né, aquela pessoa que caiu eventualmente no teste, ela vai estar melhor preparada para quando isso acontecer de verdade. Boa, legal. Queria trazer uma pergunta aqui, do Caio Queiroz. Ele trouxe uma pergunta aqui que é a seguinte: existe alguma lista de ferramentas, aplicações e extensão de navegador que não devem ser utilizadas com arquivos sensíveis? Vocês conhecem? Takeuchi, Gino, sabe de algum lugar que de repente o Caio pode pesquisar? Olha, eu não conheço um site específico, tá? No geral, o que você vai ter, tá? Ferramentas que são conhecidas por serem maliciosas, você vai utilizar um antivírus, tá? Um antivírus anti-malware. Hoje em dia, o antivírus não é só antivírus, né? A função dele está expandida. Então, essas empresas, eles têm, digamos, essas ferramentas, a lista das ferramentas que são conhecidas, e vão identificar se você instalar uma extensão, um programa, ou tentar até acessar um website que tem algum problema, né? Então, eu diria assim, não, eu acho que a sua melhor aposta é aposte no antivírus, que é a ferramenta para você se proteger disso, tá? Então, nessa linha, assim, eu acho que seria isso. E se você procurar o site dessas empresas, tipo, né, Kaspersky e tudo mais, eles, tá, eu não vou dizer que eu olhei lá, tá? Mas eu acredito que você vai obter uma lista, tá? Só que você depender de, eu vou olhar para uma lista
tá? E vou me precaver, né? Além de ser um desperdício de intelecto, porque você vai encher sua cabeça com um monte de nome, né? É muito propenso à falha, você lembrar que, puxa, é essa a ferramenta que dá problema, né? Então, a minha dica nessa hora é use o antivírus mesmo, tá? Que é o que vai te ajudar mais. Exato. E quiser dar um passo a mais além do antivírus, o caso foi mencionado, eu acho que Chrome ou outras questões aí, utilizam software de anti-spyware. Existem algumas extensões de Chrome, por exemplo, que alguns antivírus não chegam a acusar como um vírus, porque não é um vírus. Mas se você rodar um software de anti-malware ou de anti-spyware, ele vai dar uma classificação de risco vinculada a alguns aplicativos no seu computador, inclusive as extensões de Chrome ou extensões de outros browsers, que podem indicar um uso malicioso. Às vezes é um falso positivo, mas é uma forma de identificar. E concordo com o que o Takeuchi falou. Antes de ter uma lista, tenha uma lista de 3 bons antivírus, 3 bons anti-spywares e utilize essas ferramentas. E vocês concordam que, se, por exemplo, a gente está tendo uma questão de redução dos privilégios, provavelmente uma redução de privilégio vai ter um certo controle do que se instala ou não no ambiente organizacional, no ambiente corporativo. Isso também vai evitar que diversos softwares duvidosos ou que ninguém conhece, exceto aquela pessoa, ou que está vindo por causa de um phishing, já vai reduzir bastante um certo impacto aqui na organização, né? Você tocou num ponto aí, a gente está com 50% de desenvolvedores, né? O pessoal não vai gostar, né? O desenvolvedor gosta de ter a liberdade de instalar aquilo que ele precisa no computador, né? E a gente Polêmica! sabe e a gente sabe que isso muitas vezes expõe riscos, né? O Takeuchi mencionou aqui, tem casos, inclusive, de bibliotecas, né, usadas para desenvolvimento, que a biblioteca foi contaminada com código malicioso e vem para o computador e acaba entrando até no produto final, às vezes. Mas, sim, a redução de privilégios, né, a política de mínimos privilégios é fundamental, Fusca, como você mencionou aqui, para a gente ter um ambiente de segurança, né? Dar o direito somente àquilo que precisa. E aí, muitas vezes, entra, né, não ter administrador local da máquina, não poder fazer instalações de coisas que são instaladas globalmente ou desativar características de segurança do sistema. Exato. Eu acho que indo nessa linha, né, do mínimo privilégio, é interessante, né, porque eu venho da área de desenvolvimento, então eu sou das pessoas primeiro a chorar se eu não tiver acesso administrativo, né? Mas com o tempo a gente começa a perceber os malefícios que existem. E não é uma questão de, não, mas eu sou cuidadoso. Não, mas... Tá, porque muitas vezes o ataque é extremamente sofisticado. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, tá, que ocorreu aí em 2021, tá, de uma certa biblioteca do Node.js, tá, que o meliante teve acesso à conta onde era feito o deploy da biblioteca lá no site do NPM, lá, tá, no repositório principal do NPM.js lá. E ele foi lá e deployou uma versão dessa biblioteca, que era tipo, tinha a 1.5.0, ele deployou, por exemplo, a 1.5.1. Aí o que acontece quando você vai lá e manda instalar, atualizar as suas bibliotecas? Ele vai ver, opa, tem uma versão mais nova, é só patch, né? Vou instalar, ele instala, automático. Só que o NPM, como os desenvolvedores que trabalham com o NPM sabem, ele tem poder de rodar código enquanto ele está instalando. É muito comum ter scripts e executar código. E aí tinha código malicioso, tinha código que abria um backdoor, tá? E aí comprometia a máquina do desenvolvedor. Então, aí você vai dizer, poxa, mas tá, quem é que ia perceber isso? E a verdade, assim, foi feito na época, eles fizeram até uma espécie de POC, né, um exercício militar, entre aspas, assim, tá? Para ver quem que caía nessa história aí, nesse tipo de coisa, tá? E eles pegaram desenvolvedores do mundo inteiro, de todas as companhias que vocês podem imaginar. Não importa se você acha que é uma companhia boa, tá? Empresas como Google, Microsoft, desenvolvedor caindo nisso aí, porque é muito difícil de você perceber
tá? Que uma biblioteca que você está instalando está vindo com uma vulnerabilidade dessa, tá? Então, aí é que entra, né? Então, muitas vezes é bom você não ter o root, não porque, tá? Não porque isso vai te capar, ou tal, não, porque, mas assim, pelo simples fato de que você não ter o root vai evitar que você caia numa armadilha dessa que é quase impossível de você se proteger, tá? Esse tipo inclusive, só para você saber, esse tipo de ataque é chamado de supply chain, tá? E o ataque de supply chain, tá ficando cada vez mais comum, ele é muito difícil de se proteger, tá? E ele acontece em qualquer software que você tenha. Você tem lá o Google, o Android, você instala um aplicativo. Se o cara conseguir comprometer o supply, né, que é o provedor, tá? Ele pode entregar uma versão, vamos dizer assim, envenenada, né? Uma versão comprometida com malware e você nem vai perceber, tá? Bem complicado. Eu fico imaginando, assim, uma pequena brecha vai quebrando todo um sistema protegido, né? Então, toda atenção é bem-vinda. Sempre eu gosto de pensar que esse lance pro pessoal que está no desenvolvimento, poxa, a gente mexe com uma coisa muito importante, muito séria, e a gente tem que ter domínio das informações. Se você não conhecia esse tipo de ataque, poxa, ó, conheceu uma coisa nova, dê uma pesquisada aí, que tem bastante conteúdo, bastante informações importantes para a gente ser os principais responsáveis pela segurança do código aí. Legal, tem várias perguntas aqui, eu não estou conseguindo até acompanhar elas, mas tem uma pergunta interessante que o Paulo trouxe referente a aplicativos de e-mail corporativos em celulares. Hoje a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais acessando o ambiente corporativo de diversos meios. Então, a vida, muitas das vezes, corporativa, de trabalho com a pessoal se mistura, incluindo no celular. E em alguns lugares, as pessoas estão usando o celular ali e as informações estão por ali, né? Eu já vi lugar que bloqueia print. Queria dialogar um pouco mais. Eu não sei se Dino tem lidado com isso, Takeuchi. É um tema novo, não estava combinado aqui, mas é um tema que parece que emerge aqui, trazendo a pergunta do Paulo. Alguma opinião? Como proteger essa questão de e-mails corporativos? Certo. Isso é irreversível, na minha opinião. Não tem como evitar que as É. pessoas utilizem ferramentas de comunicação corporativas nos celulares pessoais. Aqui, ao longo de 20 anos, observando, né, como foi o uso de dispositivos pessoais dentro das empresas, desde um começo em que se procurava restringir, né, até o smartphone hoje, depois o trabalho remoto, que se propagou muito nos últimos anos, né, não tem como evitar. Isso é algo que a gente vai conviver e a gente precisa, então, ter alguns controles de segurança. Aqui, talvez a maioria conheça, mas precisamos ter os controles básicos, né, desde a proteção do celular, idealmente biometria, né, ou se não, chave para abertura. Isso é fundamental, né, também é algo que precisa ter. O uso de segundo fator de autenticação também é muito importante, né, embora os aplicativos de celular, normalmente, depois de cadastrados, eles passam só a utilizar a biometria do celular e não usam mais o segundo fator. Então, mas se for possível, por exemplo, o WhatsApp, nas últimas versões agora, até para você abrir ele depois de um tempo, ele exige a biometria, se você assim configurar, né? Eu tenho assim configurado. Então, mesmo que alguém pegue o meu celular, que consiga de alguma forma abrir o celular, ou pegue ele aberto, se vai abrir o aplicativo, vai exigir novamente a biometria. Então, essas camadas de segurança, né, às vezes mesmo repetidas, né, podem parecer inócuas, mas é a mesma biometria, sim, mas agora o celular está com outra pessoa que está correndo ali na rua, né? São necessárias. Então, na minha opinião, assim, é irreversível, vai ser um padrão, não tem como evitar. Precisamos usar bem as medidas de segurança que já existem, tanto no aparelho quanto nos aplicativos. Tem a questão de pastas seguras também que os aparelhos oferecem, a opção de criptografia de dados nos aparelhos, mas é algo que as empresas vão ter que conviver e vão ter que definir regras, né, de utilização adequada e de utilização segura. Boa, legal. Tem até uma das perguntas aqui, deixa eu achar aqui, foi referente à questão de segurança e senhas dos funcionários e dos colegas. A gente podia falar um pouquinho mais sobre credenciais, né? Um dos itens aí que
a gente vê credenciais expostas aí de código-fonte, o Dino trouxe isso no início, mas e aí? Vocês têm alguma ideia, algo a falar referente sobre isso? Galera que compartilha a senha, pô, uma senha só para tudo, É, admin, parece que isso é coisa do passado, mas a gente encontra bastante, né? algumas medidas foram comentadas. Então, por exemplo, não commit credencial. Tá? E como é que você trabalha no ferramental? Tá? Você pode dizer para as pessoas, não commit credencial, e ainda assim, o cara tá ali fazendo um teste e tal, e acha que, não, só tô testando aqui. Aí commit, e vai. E esquece, né? E aí? Então, como é que você evita esse tipo de situação? Porque às vezes realmente ele está no momento em que naquele momento, naquele ambiente, não é um problema, tá? Só que eventualmente aquilo lá está lá e as pessoas vão olhar, às vezes muda o contexto, outra pessoa vai desenvolver e não percebe e acha que é certo, e daí o cara vai lá e troca para credencial de produção. Não, porque não está funcionando aqui, deixa eu pôr de produção. Pronto. Aí já era, né? Aí ferrou. Então, em termos de ferramental, dá para você fazer alguma coisa, né? Existem ferramentas aí que bloqueiam, consegue escanear o código, o cara está comitando e tenta identificar se existem padrões que parecem ser de credenciais. E aí bloqueio, né? Então, o que tem de ferramental para isso, esse é um exemplo de ferramental, né? Com relação à Ex- qualidade da credencial, as ferramentas, os sistemas, eles podem ser configurados para exigir um certo nível de complexidade ou de tamanho, né? Esse é um assunto um pouco polêmico com relação à complexidade. O tamanho não, tá? O tamanho acho que todo mundo concorda que tem que ser grande. Mas a complexidade e o tipo de composição de credencial, esse é um pouco polêmico, porque algumas pessoas acham que tem que usar, né, caractere especial, número, né, pirueta e tudo mais. Tá? Só que existe algumas pesquisas e até algumas indicações tá, alguns artigos do próprio NIST e tal, e de algumas organizações de segurança que apontam que o uso de credenciais que são difíceis de lembrar, ou seja, que tem caracteres especiais, elas levam as pessoas a cometerem um outro pecado, né? Se o cara não lembra, o que que ele faz? Eu vou anotar. Aí o cara anota, né, numa caixinha de fósforo ali, daquelas de motel, e bota na carteira, né? Pronto. Ou bota no post-it ali no computador. Aí não adianta, né? Não interessa se a credencial é complexa ou não, né? Então, é um pouco polêmico. Então, existem as adoções, mas uma coisa que não é polêmica é a questão do tamanho. Assim, você tem que ter credenciais maiores, né? Só que as credenciais hoje em dia, elas já estão, elas por si só não são segurança suficiente mais. Aí entra o que o Dino falou, o segundo fator, que aí tem vários sistemas, quase todos os sistemas que são mais modernos, mais seguros, né? Hoje já permite que você configure o segundo fator. E aí você vai instalar tá, uma ferramenta que permita você configurar no celular, né? Quase todos, tá? Tem o LastPass, tem um da Microsoft lá, e aí vai. Tem uma série de ferramentas que permite você controlar o segundo fator. Então, é o que tem por aí, né? E compartilhamento, sim, não. Nunca, sob hipótese alguma, né? Bem comum, né? Chega lá com um cliente novo e o cliente dá acesso para um e aí fala, puxa, mas o pessoal está com dificuldade de acesso. Ah, vai, compartilha aí com a galera. Não, não faça isso, tá? Por vários motivos. E por que que você não deve compartilhar? Tá? Não, mas todo mundo aqui se cuida, né? Todo mundo é confiável aqui, tá? Mas, de novo, assim, a pessoa pode até ser confiável, tá? Mas o computador do cara pode ser comprometido por algum motivo. E aí você tem uma credencial que, que a galera está usando, né? Segundo problema é que não o problema de você estar usando o credencial compartilhado é que não é rastreável. E uma coisa essencial para a segurança é ser capaz de rastrear o que está acontecendo. Então, para a segurança das pessoas e da empresa, você tem que saber quem fez o quê. Tá? Então, por mais que você tenha 10 pessoas e todas elas tenham root, tá? Se cada uma tiver a sua própria credencial e houver uma brecha, você vai saber por onde que a brecha ocorreu. Pode ter sido voluntário ou não, mas não importa. O importante é você saber de onde ocorreu, porque é, uma vez que ocorreu uma brecha, você saber a origem é o primeiro passo para você começar a atacar o problema e evitar, né, remediar a situação. É, é,
Tentando acrescentar aí um pouco, eu gostaria de lembrar, né, que o maior ataque de supply chain, né, de cadeia de fornecedores, foi o ataque da qual foi vítima a empresa SolarWinds nos Estados Unidos, uma empresa que fornece software de gestão de rede, software de segurança, e que os bandidos conseguiram colocar o malware, né, dentro do código que foi distribuído para os clientes. E aí envolveu agências do governo americano, envolveu grandes empresas privadas. Eu vou compartilhar aqui no chat com vocês uma das reportagens sobre o assunto, que foi motivo, inclusive, de piada numa CPI do Congresso americano, né? A senadora perguntou assim, né? Como é que vocês protegem um sistema com uma senha que nem os meus netos usariam para proteger o tablet, né? Então, esse artigo aqui que eu passei o link, ele explica, né, como é que a empresa explicou que a senha SolarWinds 123 estava exposta, né? Senha extremamente segura, e foi a primeira brecha que permitiu a invasão na empresa SolarWinds. E a empresa se sai com essa desculpa risível, né? Culpa o estagiário, né? Então tá, a culpa é do estagiário. Mas vale a pena ler o artigo, bem interessante, e reforça, então, isso que Takeuchi estava falando. Se dá para usar segundo fator, usa segundo fator. Se não dá, se é só senha, use uma senha longa, tá? 14 caracteres, 16 caracteres. Não é tão necessária a complexidade, como o Takeuchi falou já, mas a senha longa é importante, e use um cofre de senha se você puder. Excelente, gente. Estamos aqui caminhando para quase 1 hora sobre esse tema. Dá para falar de muitas outras coisas desse tema, mas a gente precisa caminhar para o encerramento. Aí eu queria primeiro agradecer Takeuchi pelo tempo, Dino, e todo mundo que participou aqui no chat. Deu uma galera muito legal. E lembrando, se você gostou do vídeo, assistiu aqui, logo vai sair no nosso YouTube aqui da Objet, você vai poder compartilhar, beleza? E aí, queria abrir aqui para as considerações finais. Takeuchi, o que você pode falar para a galera? A gente abordou aqui sobre DevSecOps, vazamento, práticas, várias coisas. Você mostrou um passo a passo de como um ataque acontece. E aí, quer deixar uma mensagem final para a galera? Bom, a gente, como o Fusca falou, a gente poderia ficar horas falando sobre o assunto, porque tem muita ferramenta, tem muita coisa para falar. Mas o resumo, assim, existem ferramentas? Existem. O DevSecOps ajuda? Ajuda. Tá? Mas o fator, tá? Eu acho que vale mais vocês prestarem atenção lá nas estatísticas que o Dino mostrou, tá? O elemento humano está envolvido em 83% dos ataques. Tá? E aí, não tem ferramenta que resolva isso hoje em dia, tá? Talvez algum dia, tá, com as ferramentas de IA, quem sabe elas consigam ajudar. Eu acho que a hora que isso estiver acontecendo, a gente tem que ter mais medo da ferramenta de IA do que dos atacantes. Mas brincadeiras à parte aí, tá? Mas o principal é assim, a segurança, o elo fraco é o ser humano. Tá? Então, se o ser humano não colaborar, não adianta. E se você fortalece o ser humano, você reduz drasticamente, tá, a chance de ataque, tá, e a chance de comprometimento na sua empresa e na sua organização. Tá? Então, acho que é esse o recado. Tá? Procurem se informar, conhecer as ameaças que existem por aí, tá? Serem mais cuidadosos com seus e-mails, prestem atenção nos e-mails, olhem com calma. Se achou esquisito, se é bom demais, desconfie. Se está esquisito, desconfie. Se você desconfiou, desconfie. E assim, olhou e desconfiou. Não, mas pode ser legível. Vai lá e pergunta para alguém. Cara, eu vi um e-mail aqui da Infra dizendo que vai vir panetone aí para a gente. Tem certeza? Tá certo isso mesmo? Vai lá e confirma, tá? Por via das dúvidas, tá? E não deixe a sua máquina descoberta, tá? Se você não tem um antivírus ou anti-malware, instale, tá? Porque vai te ajudar, e use o segundo fator, tá? Que reduz drasticamente também aí os vetores de ataque. Acho que é isso aí que eu tenho para dizer. Obrigado, Takeuchi. E aí, Dino, considerações finais? Sim, eu queria mencionar uma pergunta que passou aqui, que a resposta já foi dada, mas não foi especificamente a pergunta, né? Alguém perguntou como proteger VPN, né? Segundo fator, tá? Não é que nem posto Ipiranga, mas é a resposta para muitos problemas.
VPN, você precisa obrigatoriamente ter mais de um fator. Ela é normalmente a primeira porta de entrada na empresa, então tem que colocar mais de um fator. E queria comentar um outro ponto que a gente não chegou a falar aqui, mas que terminou o desenvolvimento. Você já fez tudo isso, né? Usou as ferramentas de análise estática, análise dinâmica, boas práticas de código, code review, né? Colocou a aplicação no ar. Beleza, e agora? Né? Bom, agora você tem que pôr um Web Application Firewall, ou um WAF. Você precisa proteger sua aplicação, mesmo fazendo tudo isso que o Takeuchi falou. Então, antes da aplicação ir para o ar, contrate um serviço de WAF, tenha esse WAF na frente, utilize os recursos de segurança para proteger a aplicação de injeção de código SQL, né, e outras coisas que até são quase que impossíveis de detectar dentro das análises. E, além disso, lembre também que essas ferramentas WAF ou similares, elas permitem fazer controle de aceleração, né? Controle de volume de consultas. Também utilize isso, porque os ataques, muitas vezes, eles abusam essas questões de volume. Pode ser um ataque de negação de serviço por excesso de volume também. Esse não é exatamente vazamento de dados, né? Mas protege a sua aplicação de indisponibilidades. E, no mais, queria deixar mais uma vez meu agradecimento. Obrigado a todos que participaram, excelentes perguntas aqui. Obrigado, Fusca, por ter corrigido ali o link, que eu acabei passando só para algumas pessoas, agora foi para todo mundo. Muito obrigado a todos. Show! Encerramos esse webinar. Muito obrigado aí, Dino, aí, pessoal da eTrust, Gabriel Takeuchi aqui, que é da Object. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos produtos, o que a gente oferece, procure a gente nas redes sociais, aí, eTrust ou próprio Object. E foi muito bom ter vocês aí. Até uma próxima, gente. Valeu! Valeu!